Começa-se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Ministro Gilmar Mendes nega habeas corpus a prefeito preso em flagrante com mais de 5 milhões de reais em casa. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. Depois que perdi um pedaço, foi que eu fui me descobrir inteira. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sátiras a políticos durante a campanha eleitoral não podem ser proibidas. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Segundo decisão unânime do plenário, proibir programas de humor que satirizam candidatos ferem as liberdades de expressão e de imprensa, além do direito à informação. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que é preciso preservar esses princípios e evitar qualquer tipo de censura. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. A ação foi proposta pela ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, contra dispositivos da Lei das Eleições. O julgamento começou na sessão de quarta-feira e foi concluído ontem. O fato é que o riso, especialmente o riso satírico, o riso corrosivo, é instrumento de combate, pois o riso seduz. O riso intriga, o riso desestrutura, o riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. Aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática e claramente dizer, nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. O ministro Luiz Fux, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que, diferente das sátiras a candidatos que não podem ser proibidas, o combate às fake news, notícias falsas, deve ser rigoroso e o TSE estará atento durante o período eleitoral. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nega habeas corpus a prefeito flagrado com mais de 5 milhões de reais em casa. Ao vivo aqui do STF, a repórter Aline Barcelos tem mais informações sobre essa decisão. Aline, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O prefeito de Mongaguá, no interior de São Paulo, Arthur Parada Prócida, do PSDB, teve o pedido de habeas corpus negado aqui no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes disse que aguardaria o resultado de um outro habeas corpus que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Prócida foi preso em flagrante no dia 9 de maio, na casa onde ele morava, no litoral paulista, com 5 milhões e 300 mil reais. Prócida ficou preso durante 6 dias na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e depois foi transferido para o presídio de Tremembé, no interior paulista. Depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, a defesa de Prócida disse que vai procurar outros recursos para que ele responda pelo crime de lavagem de dinheiro em liberdade. Rafaela. Obrigada pelas informações, Aline. E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade solidária de 4 empresas. Os seguranças contratados por elas participaram de uma troca de tiros com bandidos. Uma estudante de 12 anos que passava pelo local ficou tetraplégica após ser atingida por um disparo. As empresas foram condenadas ao pagamento de indenização no valor de R$ 450 mil a título de danos morais e R$ 450 mil pelos danos materiais, além de pensão vitalícia de 1 salário mínimo.
O caso aconteceu em 1998. A vítima, de apenas 12 anos, voltava da escola ao lado de outras crianças quando foi atingida por uma bala perdida. O tiro veio de uma troca de disparos entre seguranças particulares, contratados pelas 4 empresas do comércio local e bandidos que tentavam assaltar uma joalheria. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que as empresas são responsáveis pelos atos dos funcionários, ainda que a vítima não estivesse no interior de nenhuma das lojas. A terceira turma do STJ confirmou a decisão que, segundo o relator do caso, ministro Marco Aurélio Belize, está de acordo com a jurisprudência da Corte. Para o ministro, os vigilantes reagiram de maneira imprudente à tentativa de assalto. Ao manter o pagamento dos valores, o magistrado levou em conta a gravidade do dano, a situação da autora no momento do tiroteio, a condição econômico-social das partes, bem como os abalos físico, psíquico e emocional que ela sofreu. Tribunal Superior do Trabalho determina que Dataprev conceda auxílio alimentação em igual valor a aprendizes e concursados. A empresa também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$200 mil por violação ao princípio constitucional da isonomia. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho sustentou que a Dataprev, como filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador, cometeu discriminação injustificada porque o valor do auxílio alimentação pago aos aprendizes correspondia a 25% do pago aos empregados efetivos. Em defesa, a Dataprev alegou não ser obrigada legalmente a pagar auxílio alimentação aos empregados. A empresa também argumentou que a jornada reduzida dos aprendizes justificava o benefício com valor diferente. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido do Ministério Público do Trabalho, com o entendimento de que o contrato de aprendizagem é um tipo especial de contrato de trabalho. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, aprendizes estão vinculados a regras específicas, como o limite especial de jornada e a frequência obrigatória em curso de ensino profissionalizante, ou seja, não há obrigação por lei ou instrumento coletivo de pagamento de auxílio alimentação aos aprendizes, muito menos em valor igual ao que se paga aos empregados efetivos. Mas o relator do recurso do MPT ao TST na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, assinalou que a Dataprev, ao optar pelo fornecimento do benefício, passa a se sujeitar aos regramentos previstos em lei, entre eles o artigo 2º da Lei 6.321, de 1976, que estabelece que os programas de alimentação deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda. O ministro observou ainda que a legislação que rege o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite, sob qualquer pretexto, que se exclua do direito ao benefício trabalhadores que tenham jornada de trabalho reduzida. Para o ministro, a conduta da empresa viola o princípio constitucional da isonomia. Com esse fundamento, a turma, por unanimidade, condenou a Dataprev ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil, a concessão do auxílio em igual valor a todos os seus empregados. Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos de declaração ainda não examinados. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ garante direito de homem visitar animal de estimação após fim de relacionamento com a esposa. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. Manhã de vitória do Brasil na Copa, jogo sofrido, viu? Mas 2-0 contra a Costa Rica. Você deve ter ouvido aí durante a partida pelo menos alguns fogos de artifício por aí, né? São muito comuns, não só no dia de jogo da seleção, mas também nas festas juninas, né, Cadu? É verdade, praticamente se juntou a fome e a vontade de comer. Exato. E, Rafaela, todo cuidado é pouco. Quem for mexer com fogos é preciso estar atento às condições da embalagem e à indicação sobre como usar o produto para evitar acidentes. Junho, festa de São João, e este ano a celebração ganhou reforço, a Copa do Mundo. Enquanto as sanfonas ecoam nas quadrilhas,
A decoração dos torcedores é tomada pelo verde e amarelo. No céu, o colorido que enche os olhos. Prato cheio para comemorações intensas e muitas vezes perigosas. Os fogos de artifício têm a maior demanda de vendas nesta época do ano. Uma diversão que, sem cuidado, pode ser também perigosa. Acidentes com fogos de artifício provocaram mais de 5.000 internações em hospitais na rede pública de saúde nos últimos 10 anos. O levantamento foi feito pelo Conselho Federal de Medicina. Salvador lidera o ranking das cidades com o maior número de acidentes desse tipo. 686 internações. Em segundo lugar, aparece a capital paulista, seguida por Belo Horizonte. Nós estamos falando de casos que a pessoa ficou ou com uma área do corpo extensamente queimada, mais de 20% da área do corpo, ou se foi uma laceração, ou mesmo uma amputação de um dedo. Fogos de artifício só podem ser comprados em lojas licenciadas pelo Corpo de Bombeiros. As caixas devem estar lacradas e bem acondicionadas. E nem todos podem manusear os produtos. É preciso ficar atento à classificação. As letras indicam quem pode comprar. Tiver ingerido bebida alcoólica, não pode soltar fogos de artifício, sempre procurar uma pessoa de maior. Na área onde for fazer as queimas de fogo nas residências, de preferência usar uma fita zebrada. Todos os fogos que forem reutilizados, aliás, jamais deve reutilizar. O Brasil tem legislação específica que trata da venda e utilização de fogos de artifício. O Decreto-Lei 4238 de 1942 controla desde o local em que eles são vendidos até as informações contidas nas embalagens dos produtos. Tanto a empresa que comercializa, como a que distribui, como a que fabrica, todas elas respondem numa cadeia solidária por eventuais danos que o produto venha a causar. Menores de 18 anos não podem comprar nem utilizar fogos de artifício. Além disso, os artefatos não combinam nada com bebida alcoólica. Com todos os cuidados, é só curtir a festa. E quem também se incomoda muito com os fogos de artifício são os cães de estimação. E você sabia que os animais sentem falta dos donos? Pois é, Rafaela, e em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça garante direito de ex-companheiro visitar animal de estimação após o fim de relacionamento. Mas os ministros deixaram claro, a posse de animais não se equipara à guarda de filhos. A separação de um casal quase sempre é difícil. E quando envolve crianças no relacionamento, é ainda mais complicado. E o animal de estimação? De acordo com este veterinário, os bichinhos também sofrem com o rompimento dos donos. Os animais têm um sentimento muito grande pelos pais, né, pelos donos, pela casa, então... É inclusive comum pegar animais que adoecem quando os donos, que são muito próximos, viajam, ou mesmo em caso de separação, eles acabam adoecendo. Essa distância também afeta o dono, que fica longe do bichinho. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. O Tribunal de Justiça paulista fixou as visitas em períodos como finais de semana alternados, feriados prolongados e festas de fim de ano. No STJ, a decisão foi mantida. Para os ministros da quarta turma, apesar de estarem enquadrados na categoria de bens semoventes, aqueles que são passíveis de posse e propriedade, os animais de estimação não podem ser vistos como meras coisas inanimadas, pois merecem tratamento peculiar por causa das relações estabelecidas entre eles e os seres humanos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio a advogada Renata Cisne, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal, IBDFAM. Boa tarde pela participação aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, vimos na reportagem uma decisão do STJ, digamos assim que é uma decisão inovadora, né? Pelo menos o judiciário ao longo desses últimos 10 anos vem tendo essa sensibilidade maior, né, em relação à guarda compartilhada dos animais aí após separação. Como é que esses casos eram resolvidos antes dessa decisão ou lá atrás?
Rafa, essa transformação, ela veio da transformação da própria família. A família antes da Constituição de 88, ela era aquela família tradicional, que ela se fixava no matrimônio, e depois da Constituição de 88, a gente começou a ter essa evolução, e aí tivemos a união estável, nós tivemos famílias monoparentais, que é um pai e um filho, por exemplo. E, por fim, os animais começaram a ocupar um papel fundamental nessas famílias. Hoje, o número de animais nas casas brasileiras supera o número de crianças, por exemplo. Então, isso fez com que um novo contexto aparecesse. Uma relação afetiva muito singular entre aquela pessoa que exerce a posse e o seu animal. E é claro que isso se desdobrou. A partir do momento que há uma modificação no vínculo familiar entre, por exemplo, um divórcio, uma separação de uma união estável, aí isso começou a levar isso para o aspecto, para uma mudança realmente, numa quebra de paradigma. Se antes se via o animal como um ser movente, como uma coisa, passou a se verificar que ali existia um animal e existia uma relação de afeto, e através disso, essa relação começou a se transformar também no judiciário. Bater as portas do judiciário e o judiciário ter que dar soluções adequadas a cada caso. Agora, doutora, existe um elemento de subjetividade forte em relação à questão dos animais, porque existem, e só quem tem animal que sabe como é que é isso, essa questão do afeto, particularmente, por exemplo, com aqueles animais domésticos, cães, gatos, mas existe também, muitas vezes, uma relação de valor de um determinado bem, quando considerarmos, por exemplo, gado, ou até mesmo, no caso de alguns animais de raça, que tem um valor elevado. Como é que fica o nogórdio nessa situação? Nós estamos falando aqui de guarda. Quando a gente fala de guarda, a gente está falando da questão afetiva. Quando se estabeleceu esse vínculo de afeto entre o ser humano e o animal. É diferente do gado, por exemplo, que ele tem um valor patrimonial e sim, aí existe toda uma partilha de bens que pode ser feita no rompimento de uma relação conjugal, que aí aquele gado, aquele cavalo, ele é visto como uma propriedade, como uma coisa mesmo, como um bem, é um ser movente. E aí a gente não trata da guarda, mas sim da propriedade e da posse daquele animal. É diferente quando se tem esse vínculo de afeto. Agora, nós vimos na reportagem, inclusive, o veterinário ressaltando que quando os donos viajam, né, ou estão fora, o animal sente a falta, né, tem toda essa questão, que até pode ficar doente, né, em alguns casos, enfim, mas não se equipara à guarda compartilhada de filhos, né, isso tudo que a gente está falando tem uma diferença. Sim, a criança ela é um sujeito de direito, o animal não é um sujeito de direito. Então, o que se verifica realmente, embora a gente leve para princípios do direito, da solidariedade, da questão da responsabilização com relação ao animal, e veja a questão afetiva que existe entre o seu dono e o animal, nós não estamos falando de um sujeito de direitos. A criança, sim, a criança você vê o melhor interesse dela, você tem que, quando você determina uma guarda, você tem que olhar toda uma perspectiva que é diferente quando você trata da guarda de um animal. E entra também nessa equação a questão não apenas dos cônjuges que estão em processo de separação, mas também de outros elementos da família, como, por exemplo, as crianças que também têm convivência com o animal? Sim, tudo isso pode ser analisado caso a caso, é claro. Nós não estamos falando que todos os animais são sujeitos a uma guarda compartilhada. Isso é caso a caso mesmo, porque nós não temos uma legislação sobre o assunto. Então, a gente se utiliza de normas gerais do direito, da analogia, para analisar aquele caso. E, claro, a situação das crianças também vai ser verificada, se a criança está acostumada a conviver com aquele animal, se aquele animal deve passar mais tempo com aquela criança, para um lar que a criança passa mais tempo também, se deve estar ali juntinho, ou se não é o caso. Então, é realmente caso a caso que se verifica, e o melhor dos interesses das crianças com relação à guarda do animal também pode ser verificada. E tem que abrir um processo, entrar na justiça, né, oficializar esse interesse das partes, e acontece como se fosse um divórcio litigioso, quando há essa briga, eles não chegam a um acordo, existe isso? Quando chega ao judiciário é porque há um litígio. Pode sim ser através de uma homologação de acordo, então as partes acordam ali no divórcio que a guarda daquele cãozinho, daquele gatinho, vai ser uma guarda compartilhada, se estabelece até um valor de repasse, valor financeiro, para ser repassada para outra parte, que vai ficar responsável pelos cuidados. Isso tudo pode ser feito através de um acordo, tanto um acordo que vai ser levado para a homologação do judiciário, ou um acordo que é entre as partes, que fica ali no âmbito privado mesmo, em respeito à autonomia delas, que elas podem contratar
tratar, inclusive com relação à guarda compartilhada, a forma de convivência com o seu animal isso, ou, no caso de litígio, que aí nós sim temos que ter uma decisão de um terceiro, que é o juiz, que são os casos que chegam ao judiciário para decidir mesmo, que aí vai ser analisado o caso concreto, e uma terceira pessoa, um juiz, um desembargador ou um ministro do STJ, como nós vimos agora recentemente, vai decidir aquele caso concreto. Mas as partes têm autonomia para decidir entre si e eu acredito que seja a melhor forma sempre. Conciliação e diálogo sempre é a melhor saída, né? Claro. Obrigada, até a próxima. Doutora. Obrigada. Daqui a pouco, após o intervalo, no quadro Eu Faço a Diferença, você vai conhecer um projeto que ajuda mulheres com câncer de mama. Depois que perdi um pedaço, foi que eu fui me descobrir inteira. Livro que trata das novidades do direito brasileiro é lançado no Tribunal Superior Eleitoral. O livro Tópicos Avançados de Direito Processual Eleitoral foi lançado no Tribunal Superior Eleitoral. É uma coletânea com mais de 20 artigos que analisam o impacto dos institutos e das inovações trazidas pelo novo Código Civil e pela mini-reforma eleitoral instituída por meio da Lei 13.165 de 2015, no direito processual eleitoral brasileiro. O ministro da Corte, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, é um dos organizadores da obra e trata do dever de fundamentação no âmbito da Justiça Eleitoral. O Código de Processo Civil é aplicável também à Justiça Eleitoral, supletiva e subsidiariamente. E nesse livro existem investigações científicas sobre os impactos das novidades do Código de Processo Civil na seara eleitoral. Além do ministro Tarcísio, a publicação reúne 31 autores, como o também ministro do TSE, Admar Gonzaga, e o secretário-geral da Presidência da Corte, Carlos Eduardo Frazão. Admar Gonzaga fala sobre os aspectos legais processuais do direito de resposta. Nós temos aqui uma celeridade muito observada pela Justiça Eleitoral, as respostas têm que ser dadas com bastante rapidez, porque os mandatos sempre são bastante perecíveis, né? Se esvaem dia a dia e o eleitor tem que ser respeitado no seu voto e, portanto, os seus procuradores têm que ter uma resposta jurisdicional bem adequada e com celeridade. A obra é voltada para magistrados, advogados, integrantes do Ministério Público, defensores, servidores e estudantes de direito. Nós temos uma resolução que cuida da aplicação do CPC na Justiça Eleitoral e esses estudos acadêmicos que são hoje publicados e lançados aqui no TSE, eles contribuem sobremaneira para o desenvolvimento dessa matéria na Justiça Eleitoral. E no Brasil existem leis que garantem a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Mas, além disso, é preciso a cura emocional. No Rio de Janeiro, o projeto Pérolas, idealizado por Melissa Mazzoni, faz a diferença na vida de mulheres diagnosticadas com esse tipo de câncer. Chorei muito no dia que eu descobri, chorei muito, chorei um dia, chorei 2, chorei 3. Aí eu descobri quem eram os amigos, quem não são. Pessoas que eu nunca imaginei, me deu força. Aí eu olhava para o espelho, sem sobrancelha, sem cílios e me via 20 anos mais velha. Todas essas mulheres fazem parte do projeto Pérolas. Elas se reúnem para trocar experiências e buscar forças para voltar a sorrir. Um dia longe do desânimo é uma vitória pessoal para cada uma delas. O projeto começou em 2014 e foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro. Não tem fins lucrativos e todos os profissionais são voluntários. Melissa é a idealizadora. O projeto Pérolas ele vem justamente para dar esse respaldo a essas mulheres, para oferecer a elas uma possibilidade de cura mesmo, de cura emocional, para que elas possam trabalhar, né, as emoções, para que elas possam trabalhar o pensamento, para que elas possam fazer atividades que proporcionando uma melhor qualidade de vida e sim a cura. E o desafio no caminho da cura passa pela reconstrução emocional. Para alcançar esse objetivo, são utilizadas várias ferramentas. Uma delas, a terapia por meio de acompanhamento psicológico. É um espaço em que elas têm a oportunidade de trabalhar questões que muitas vezes não são supridas pela família e mesmo pela equipe médica. Então, a gente atende pacientes
que estão em diferentes fases do tratamento. Tem aquelas que estão recém-diagnosticadas e que já estão numa fase posterior, mesmo já estão num tratamento mais avançado, ou que estão na fase do controle. Então essa troca de experiências é muito rica para elas trabalharem na terapia, para lidar com essas vivências das diferentes fases do tratamento. E que tal, para levantar a autoestima, um ensaio fotográfico? O trabalho é profissional e o resultado transformador. Adorei, adorei. Assim, uma alegria que dá na gente, né? Porque a gente faz tudo pela família, por todo mundo, mas pela gente mesmo, a nossa felicidade, né? Às vezes a gente não faz nada para ser um pouco mais feliz, né? O projeto também oferece de graça aplicações por micropigmentação nas sobrancelhas. É que durante o tratamento, a queda de cabelo e de pelos é inevitável. Daniel é tatuador há 25 anos e é um dos voluntários do projeto. Desde que eu conheci o Projeto Pérolas, eu fiquei encantado com o trabalho feito para a reconquista dos valores e da autoestima de mulheres que passaram pelo processo doloroso que é ter um câncer. Sou voluntário do projeto e fico muito feliz de poder ajudar nesse processo de fazer com que elas voltem a ter uma vida saudável e normal como qualquer outra pessoa. Jogava uma toalha e tirava foto. Depois eu ia para o quarto e ficava olhando, porque eu precisava me ver, não só me ver no espelho, eu queria me ver. E eu falava, gente, não tá feio, não tá feio, dá para passar, tô bonita. Depois que perdi um pedaço, foi que eu fui me descobrir inteira. No site do projeto que aparece aí na sua tela, todas as informações sobre os serviços oferecidos. Além disso, é possível ver depoimentos de mulheres que venceram o câncer e hoje fazem a diferença na vida de outras pessoas. Pois é, Cadu, mulheres lindas que vimos agora na reportagem. Exato. Um projeto que faz a diferença na autoestima e até na cura dessas mulheres, né? Com certeza, com certeza. Conheço pessoas que já passaram por isso. É um processo que, sobrevivendo, ele acaba sendo um elemento de fortalecimento para essas pessoas. É um projeto muito interessante, muito bacana. E o Jornal da Justiça, primeira edição, ele fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Boa tarde para você e um ótimo final de semana. Até segunda.